Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos aqui na aula do dia 9 de maio. Eu, primeiramente, queria aproveitar o espaço para saudar as mamães, dar o nosso abraço e pedir que o Senhor e Salvador Jesus Cristo continue abençoando as nossas mamães. Que Deus as proteja, que Deus as sustente nesse ministério abençoado, nesse grande privilégio que Deus tem concedido às irmãs. Bom, domingo, 9 de maio, se você vai assistir e vai participar desse momento de estudo bíblico de manhã, de tarde, de noite, enfim, é importante que você participe conosco. Estávamos aí na aula próxima passada falando sobre o julgamento religioso de Jesus. Não sei se você resgata na memória esse tipo de abordagem. Na aula anterior, a nossa preocupação era verificar como foi o devido processo legal de Jesus quanto às acusações que ele sofreu no âmbito religioso. Não podemos esquecer, é bom lembrar, ainda que rapidamente, a província, da Judéia, da Galileia, Israel como um todo, estava sob a administração e o domínio do Império Romano. E naquele contexto, Jesus era alguém que trazia uma preocupação muito grande para as autoridades religiosas, já que ele não se encaixava no perfil de Messias. E isso causava um problema muito grande. É bom frisar que Jesus não foi o único que naquela época se colocou na figuração de Messias. Havia uma emergência, digamos assim, um contexto messiânico muito grande. E outras pessoas, a história narra esse contexto, se colocaram dentro dessa perspectiva. Jesus foi o primeiro que começou a ganhar dimensão, começou a ganhar corpo, ossatura, enfim, e aquele movimento acabou incomodando as autoridades religiosas daquela época por conta de dois problemas, e nós tentamos na aula passada destacar, a questão da heresia, porque o protótipo, o molde de Messias que Jesus representava não era aquele que era esperado pelas autoridades religiosas da época, talvez até o povo esperasse um Messias com outro ângulo, com outra perspectiva, com outro caminho. Enfim, Jesus não se encaixava. E também a blasfêmia, porque além de Jesus não atender à expectativa que se tinha dele de Messias, Jesus ainda tinha um problema, digamos assim, a mais. Jesus se dizia Deus. Para o judeu, minhas irmãs, meus queridos irmãos, a gente tem que entender, como cristão hoje, parece que essa afirmação perdeu um pouco o impacto que ela representa. Mas para o judeu isso é uma coisa inadmissível. Então, as autoridades religiosas daquela época não estavam exatamente satisfeitas com Jesus. Daí, na aula passada, desculpe eu fazer o link para esse momento que estamos começando, da aula passada nós falamos dos 3 momentos de julgamento de Jesus. Primeiro perante Anás, depois perante Caifás e, num terceiro momento, num sinédrio que era um conselho de 70 anciãos, que foi reunido meio assim às pressas. A sessão do sinédrio ela se deu sem toda a observância da Mishnah. Enfim, inclusive nem todos estavam lá presentes, a sessão se deu de noite, enfim, uma série de questões que nós comentamos na aula passada. E hoje estamos começando e vamos tentar focar naquilo que, na verdade, os judeus queriam. Porque qual é o intuito? E é importante frisar isso. Qual é o intuito da acusação que faziam? Ora, Jesus é herege. Jesus é um cara que blasfema. Sinceramente, para a autoridade romana, tranquilo, qual é o problema? Isso é um problema religioso de vocês, não me diz respeito. Se César é adorado, se tem paz na província, e se o imposto é pago, tô de boa, como diria o meu filho, Tô de boa na lagoa, não tem problema nenhum, a vida continua. Mas as autoridades religiosas, elas começaram a pressionar Roma, e a aula de hoje vai demonstrar isso, no sentido de tentar colar em Jesus
né, tentar carimbar, se é que eu posso dizer assim, nas costas de Jesus, uma figura de que ele seria alguém que viria como rei dos judeus, tirar o espaço do Império Romano e da força romana naquele ambiente na qual eles estavam inseridos. No fundo, daqui para frente, na aula de hoje, o que nós vamos ver é quais foram as consequências dessa postura adotada pelos religiosos ao acusarem Jesus de herege e de alguém que blasfema, no sentido de envolver esse contexto numa perspectiva de alguém que poderia, como rei dos judeus, tirar o espaço do Império Romano. Bom, então tá. Nessa concepção, vamos começar a tratar do julgamento propriamente dito, né? Bom, a gente não pode esquecer que nós estamos, nesse momento histórico, especificamente na Páscoa. A Páscoa era um momento difícil para o domínio romano na província da Judéia, da Galiléia, na província dos hebreus, digamos assim. Por quê? Porque a Páscoa celebra a libertação do povo do cativeiro egípcio. E eu tenho a impressão que celebrar liberdade quando você é escravo, de novo, é um negócio explosivo. Era uma celebração que tinha que ser colocada com toda a cautela. Essa é uma situação. Segunda situação, a população de Israel, ou melhor, a população de Jerusalém, na época da Páscoa, o judeu ia para Jerusalém festejar a Páscoa. Então, basicamente, a população decuplicava. Os irmãos entendem e as irmãs também. Perdão, eu treinei, até fiquei com a voz aqui engasgada, para falar decuplicava. Espero que não tenha decepcionado. Foi um treinamento intenso. Enfim, seja como for, minha querida irmã, meu querido irmão, a população ela aumentava 10 vezes, ficava... Aquilo ali, Israel, Jerusalém, na época da Páscoa, era um barril de pólvora, pronto para explodir. Todo mundo lá, celebrando liberdade, num momento onde eles estavam presos por conta do domínio romano. Tanto é verdade que Pilatos, ele se mudava na época da Páscoa para o pretório, ele ficava morando dentro do pretório, exatamente com a preocupação de tomar conta, de fazer prevalecer a lei e a ordem e não permitir que as coisas desandassem. A acusação de Jesus começa assim. Pilatos é chamado para fora do pretório, os judeus, integrantes do Sinédrio, eles, por uma questão da Mishnah, eles eram proibidos de entrar em prédios públicos romanos por conta da questão da pureza. Então, Pilatos é chamado para fora do prédio, ele desce as escadarias do pretório, que é o tribunal, né? O pretório é o tribunal, ele desce as escadarias, encontra o Sinédrio inteiro, os 70 integrantes do Sinédrio, todos eles devidamente paramentados, com as suas roupas especiais de integrantes do Sinédrio, e no meio dele, Sinédrio, com toda aquele desgaste que já foi a tramitação, digamos assim, e a exposição feita naquela noite anterior perante as autoridades religiosas, o filho do carpinteiro, que se diz Messias, rei dos judeus e o próprio Deus. E aí, nesse contexto, nós temos João 18, de 29 a 31, que diz assim, eu vou ler. Então Pilatos saiu para falar com ele, saiu do pretório, para falar com o Sinédrio que estava no pátio, né? Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles, se ele não fosse criminoso, não teríamos entregue a ti, disseram os integrantes do Sinédrio. Pilatos disse, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Perdão, isso vai ficar muito claro. Isso vai ficar muito claro no transcurso do processo. Roma não queria
perder tempo com Jesus. Isso não interessava, mas, enfim. Mas continua o texto. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Na verdade, os judeus não queriam punir Jesus por ser herege ou por ser alguém blasfemador. O objetivo era chegar à pena de morte. E para isso, heresia e blasfêmia não eram suficientes, né? E aí diz o texto, agora já em Lucas 23, 2, eu peço que você acompanhe, se possível, as referências, dizendo assim, Lucas 23, 2, e começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e declara a ele próprio o Cristo, e se declara, ele próprio o Cristo, um rei. Então, era a grande esperança, né, na acusação, para o sucesso da acusação. Como nós vamos ver, essa acusação prossegue e é o que vamos estar estudando nesse contexto. Muito bem, reagindo a essa acusação de que ele estava pregando ideias no sentido de não ser pago imposto para César e que ele estava se declarando como um rei, a reação de Pilatos foi a seguinte, conforme lá João 18, de 33 a 38. Reação de Pilatos, no Evangelho de João, capítulo 18, que nós já tratamos dele, agora nos versos de 33 a 18. Diz assim, Pilatos então voltou para o pretório. Ele tinha saído do pretório para poder atender o sinédrio. Agora ele volta para o pretório, sobe as escadarias, né? Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Jesus também, meus irmãos, cá entre nós, né? Numa situação dessa, ele não baixava a cabeça, não. Não é? Acho que, enfim, não sei. Se fosse advogado de Jesus, para a sorte do mestre isso não aconteceu, eu talvez desse uma outra sugestão para o meu cliente, mas ele estava ali apostando no conflito, na minha sensação. Muito bem. Então, perguntou Jesus, como disse, né? Essa pergunta é tua? Ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso sou eu judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é aqui. E aí retrucou Pilatos. Então você é rei, né? Que é o eixo da acusação. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. E essa pergunta ficou ecoando, sem que pelo menos houvesse um registro a respeito dessa questão no contexto da narrativa dos evangelhos. Bom, esse entreveiro, né, dessa acariação, desse interrogatório, melhor dizendo, entre Pilatos e Jesus, dentro do pretório, né, na entrada do pretório, ele despertou em Pilatos uma impressão. E isso fica muito nítido na sequência dos fatos. Ele falou assim, olha, pensou Pilatos, colocar a mão em Jesus pode não ser algo bom, porque eu estou aqui comprando uma encrenca, um problema que eu, num primeiro momento, acho que ele pode ser simples, mas pela intensidade da acusação feita pelo Sinédrio, por todo esse ambiente ao qual ele se colocou, isso pode não ser uma coisa simples. Pensou Pilatos, estou aqui especulando, naturalmente,
né? E acho que a escola dominical tem espaço para nós podermos meditar nesse sentido. E aí Pilatos pensou e chegou à seguinte conclusão, que para ele foi salvador. Ele falou assim, olha, esse homem, ele é da Galileia. Olha só a coisa boa. Esse Galileu, ele tem que ser julgado por uma autoridade da Galileia. A percepção de Pilatos não era errada, né? Digamos assim, o foro competente, tão discutido hoje em dia, né? Não era ele, mas seria Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, né? E que não estava hospedado muito longe dali. É bom lembrar, irmãos e irmãs, que por conta da Páscoa, era muito comum que as autoridades romanas das circunvizinhanças se hospedassem na cidade de Jerusalém, e quando isso não fosse possível, ou quando isso não fosse seguro, eles se hospedavam ao redor de Jerusalém, porque Jerusalém ficava lotada, às vezes era difícil encontrar um lugar adequado, mas também ficar hospedado em Jerusalém era arriscado para determinadas autoridades romanas. Por isso, o que se fazia por uma questão de segurança e oportunidade era que as grandes autoridades, como por exemplo Herodes Antipas, eles ficassem também hospedados, acompanhando a festividade nas circunvizinhanças. Era o caso. Então Pilatos pensou o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou declinar da minha competência e vou passar esse abacaxi que se chama Jesus, que é um galileu, para ele ser descascado por Herodes Antipas. Foi o que Pilatos fez. Pilatos enviou então Jesus para ser julgado por Herodes, e a gente vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. Pois então, minha irmã e meu irmão, Jesus então é remetido para a chamada jurisdição herodiana. Veja só, Jesus caiu na mão de Herodes. É importante fazer um destaque. Que Herodes é esse que estamos falando? Né? Que Herodes é esse que estamos falando? Porque você lembra quando os magos vieram do Oriente a Jerusalém buscando conhecer quem era o rei dos judeus que estava nascendo? Lá estava o rei Herodes. Esse Herodes, lá do nascimento de Jesus, portanto, há 33 anos atrás, mais ou menos, esse Herodes era o chamado Herodes o Grande, que é o pai de Herodes Antipas, que é esse Herodes que Jesus vai se defrontar nesse momento. O Herodes o Grande é aquele Herodes, gente boa, gente fina, que mandou matar os primogênitos todos 2 anos para baixo. O pai do Herodes Antipas, o Herodes o Grande, foi aquele, gente boa, como falei, né, que pegou e determinou que os soldados romanos, ao fio da espada, matassem todos os primogênitos. E para ficar beleza, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. É esse cara, Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande foi o que determinou também a reforma do templo, do segundo templo. Né? O primeiro templo foi o templo de Salomão, o segundo templo foi um templo de Zorobabel, lá por conta do resgate, do retorno da Babilônia, da Pérsia. Lembra? Esdras e Neemias. Então, Zorobabel, nessa época de Esdras e Neemias, foi quem reconstruiu o templo. O segundo templo, esse templo de Zorobabel, ele vai ser reformado e ampliado, muito ampliado, por um Herodes. É o Herodes o Grande, que é o pai de Herodes Antipas. Quem é esse Herodes Antipas? Ele é o filho de Herodes o Grande, e você vai lembrar que João Batista, ele teve a cabeça cortada por um Herodes. Quem foi o Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista? É esse Herodes, Herodes Antipas. Esse que Jesus é remetido por conta da decisão de Pilatos. Pilatos remete, portanto, a matéria, o caso Jesus,
para ser julgado por Herodes Antipas, aquele que havia mandado decapitar, né, o João Batista, né, o primo de Jesus, o parente de Jesus. Bom, esse é o contexto. Não é exatamente o mais agradável, mas Jesus se defronta com ele. E é interessante que Lucas 23, dos versos 9 a 10, ele narra, o evangelista, esse embate, digamos assim, de Herodes Antipas interrogando Jesus, buscando, enfim, informações a respeito do que estava acontecendo. Então diz aí, Herodes interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Ficou calado. Os chefes dos sacerdotes e os mestres que lá estavam, acusando-o com veemência. Então, o que fez Jesus diante de Herodes Antipas? Ficou calado. Herodes ficou perguntando, Jesus nada disse. Os integrantes do Sinédrio, mestres da lei e sacerdotes, perdão, estavam acusando, Jesus calado ficou. E aí Herodes falou o seguinte, quer saber de uma coisa? Não vou ficar perdendo tempo com essa banalidade, não me interessa isso. Eu não quero perder mais um segundo com esse problema. E, para desespero de Pilatos, Herodes Antipas determina que o caso Jesus seja devolvido para Pilatos. Pilatos, olha, agora é com você. Você então tem, em nome de Roma, a jurisdição para decidir sobre essa questão. E aí chegamos ao terceiro momento desse julgamento de Jesus, enfim, que todos nós, infelizmente, sabemos o resultado, mas com algumas características que vamos aqui destacar em sede de escola dominical. A continuação disso foi o seguinte, Pilatos recebeu Jesus e não estava convencido de alguma ilicitude que merecesse a interveniência do Império Romano. Havia lá uma questão religiosa que ele não queria se envolver, mas que estava ganhando corpo, estava evoluindo. Pilatos achou melhor fazer o seguinte, pensou assim, bom, vou fazer da seguinte maneira, vou dar uma surra nesse cara. Enfim, e aí eu acho que a questão fica por aí. E ele determinou que Jesus fosse açoitado com um chicote chamado flagrum, que é um chicote longo, né, com franjas de couro, segundo a literatura que nós podemos pesquisar, com pedaços de osso de carneiro nas pontas e às vezes pedaços de metal. Jesus foi chicoteado cruelmente, e não só pelas costas, como era o costume, mas, enfim, na frente, nas costas, no rosto. Jesus ficou todo ensanguentado por conta desse castigo que lhe foi infligido. E nesse gesto cruel de tortura, no coração de Pilatos estava a crença de que isso seria suficiente. Lá pelas tantas, em João 19, verso 5, você pode conferir, depois que Jesus é açoitado cruelmente por Pilatos, que estava querendo solucionar a questão de uma maneira tanto possível mais suave. Pilatos chega e fala para o Sinédrio, diz assim, olha, eis o homem, eis ao homem, né? Mas o Sinédrio e a multidão começou a gritar, crucifica-o, crucifica-o, João 19, verso 6. E aí o que acontece? Pilatos, eu estou lendo o texto bíblico, né? Pilatos diz assim, muito exasperado, ele agitou a mão e encolheu os ombros e disse, agora sim o texto bíblico, levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Então, Pilatos deu as costas e virou para entrar no pretório. Falei, cara, eu sinceramente não vou continuar com esse negócio.
Onde é que isso vai parar? Qual é a consequência disso tudo? Ora, era costume da época, por conta da festividade da Páscoa, que se libertasse um prisioneiro. É como se fosse um indulto dado por Roma, e naquele contexto, Pilatos teve uma ideia, segundo ele, uma ideia que iria resolver aquele cenário, aquele contexto, aquela dificuldade. Qual foi a ideia que Pilatos teve? Falei, bom, já que tem que libertar um preso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar Barrabás, que é um criminoso, envolvido em situações de homicídio, e com um envolvimento também com atividades políticas subversivas, e vou colocar esse cara que não sei, não consigo entender o porquê exatamente, mas ele cria uma dificuldade muito grande com o povo de Israel, com a liderança judaica. Então, eu vou deixar eles resolverem. E com certeza, essa era, parece, né, possível inferir, essa era a expectativa de que na hora de escolher um criminoso estabelecido de maneira tranquila, serena, por conta de crimes de sangue e por conta da atividade complicada, ele deveria ser remetido para a crucificação e, segundo Pilatos, o filho do carpinteiro, que tinha lá umas ideias que os judeus não gostavam, ele ficaria solto porque ele não via qualquer tipo de ilicitude na conduta do Cristo. Foi a saída que Pilatos fez. Mas, na verdade, Pilatos ele não esperava, né? Pilatos foi surpreendido por uma multidão enfurecida que deixou perplexo nesse contexto de ser preferido o assassino, o criminoso, a Cristo Jesus, que ele, como já lemos aqui em João, por conta de toda essa análise, havia entendido que ele não era digno de culpa e, portanto, a pena de morte não lhe cabia bem. Esse dilema, ele acabou sendo colocado nas mãos de Pilatos. E como é que isso terminou? Bom, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, veja como é que esse imbróglio que Pilatos se envolveu, ele terminou, né? Pressionado pelos judeus e pressionado pela sua consciência, no sentido de que ele não via nenhuma questão que pudesse levar Jesus a padecer a pena de morte, Pilatos teve que se envolver numa questão de cunho familiar muito delicada, porque a mulher de Pilatos, olha que interessante, você acredita em sexto sentido feminino? A mulher de Pilatos, diz lá em Mateus 27, 19, a mulher de Pilatos sonhou com Jesus, olha que interessante, e mandou um recado para o marido, falou assim, não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, eu sofri muito por conta dele. Olha que situação, né? Pilatos agora, a coisa está ganhando uma dimensão, não é? Que já está envolvendo uma questão até de cunho familiar para Pilatos. Bom, os judeus, a liderança religiosa, ela subiu o tom, porque como a gente vê lá em João 19:12, os judeus começaram a dizer o seguinte, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Olha só, quem se diz rei, opõe-se a César. Isso é uma acusação feita pelos judeus, que estão se sentindo à vontade de peitar, digamos assim, Pilatos. Então Pilatos agora ele está envolvido num contexto que deixou de ser uma questão pequena de caráter religioso daquela comunidade que o Império Romano dominava, e ele está ganhando vulto. Essa questão está começando a sair fora do controle. Pilatos então se vê apertado, não é? E já em João 19, 13 e 15, nós vemos o seguinte, ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Aí eu estou fazendo a citação
direta de João 19, 13 e 15. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão a César, responderam os chefes dos sacerdotes, assinando, meus irmãos, meus irmãs, na minha maneira de ver, a sentença derradeira. Premido por todos os lados e diante de uma situação que estava saindo de controle, Pilatos, lá em Mateus 27, 24, diz assim: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E aí os religiosos disseram o seguinte, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha, eles assumiram a responsabilidade de poder consumar essa pena de morte levada à crucificação, com todos aqueles contextos e detalhes e circunstâncias que todos nós sabemos. Assim, queridos irmãos e queridas irmãs, terminou esse julgamento civil de Jesus. Assim foi a conclusão de um cenário onde se foi caracterizada a sentença de morte que se realizou através da crucificação. Abstraída a questão de que aquele sacrifício ele era o caminho para a redenção da humanidade, nós não podemos também perder de mira que nós estamos aqui, mais uma vez, diante de um contexto, de uma realidade que nos impulsiona a perceber que a injustiça é o caminho da morte e que se nós temos uma justiça salvífica que vence a morte em Cristo Jesus, não podemos também deixar de olhar para a situação de injustiça que acaba gerando a morte, inclusive do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que essas informações e essa análise que nós fizemos em escola dominical, que elas tragam para todos nós uma correta dimensão de que não se pode construir vida com injustiça e que a justiça de Deus é uma justiça que supera a morte dos homens, nos dando vida e vida em abundante. Que Deus te abençoe, que essa palavra te faça bem e que nós possamos caminhar para o prêmio da soberana vocação que está na pessoa do Cristo que vence a morte e que nos dá vida eterna. Que Deus te abençoe.